que não escrever no seu currículo? Neste vídeo eu vou te ensinar o que você não deve escrever no seu currículo. Olá pessoal, eu sou a Marisa Ayub, psicóloga especialista em carreiras e estou passando por aqui hoje para falar com vocês recém-formados sobre o que não deve ser escrito no seu currículo. Bom, quando a gente vai escrever um currículo, a gente já tem muita dúvida, né, gente? E a gente precisa sim do currículo. Eu diria para você que o currículo é uma ferramenta primordial, a primeira ferramenta, na verdade, que a gente tem se a gente está pensando, né, em entrar no mercado de trabalho, em conquistar um emprego, em conquistar um primeiro emprego, mesmo que seja um estágio. O currículo ele é fundamental. Então, quando a gente vai fazer o nosso currículo, a gente tem muita dúvida. O que vai escrever? O que é correto? O que eu posso colocar no currículo? O que eu não devo colocar no currículo, né? E aí tem gente que pega, vai lá na internet, olha aquele modelo padrão de currículo, acha que currículo é tudo a mesma coisa, e vai lá, usa o currículo que é o padrão da internet, faz o próprio currículo e manda aquele currículo à torta e à direita por aí, e acaba que não tem resultado nenhum, ou quando tem algum resultado e vai para a entrevista, a recrutadora pergunta alguma coisa que está escrita ali no currículo e a pessoa não sabe nem falar. Olha que mico, já pensou? Não é assim, né? Então, quando a gente vai fazer um currículo, realmente tem várias situações, várias informações, na verdade, que a gente deve colocar lá. Mas hoje eu vou falar do que a gente não deve colocar, tá? Então, vamos lá. Primeiro item que a gente não deve colocar no nosso currículo: números dos seus documentos pessoais, ou seja, CPF e identidade. Por quê? Porque você não sabe onde é que aquele currículo vai parar. Ou então você deixa ele lá fixado em algum site da internet. E todo mundo que entra no seu currículo tem acesso aos seus dados pessoais. E isso não é uma boa ideia, entendeu? Então evita colocar os seus dados pessoais ali. Aí há quem vire para mim e fala assim: mas Marisa, se a empresa precisar me contratar, ela não vai precisar dos meus dados pessoais? Gente, se a empresa for te contratar, ela vai sim precisar, claro, dos seus dados pessoais. Mas aí você pega e fornece para aquela empresa que está querendo te contratar. Você não precisa passar seu RG e CPF para todo mundo que vai ler o seu currículo, entendeu? Segundo item que você também deve evitar: colocar nome dos seus familiares. Nome do marido, do pai, da mãe, do filho. Isso também a gente não deve colocar no currículo. No currículo tem outras coisas que são muito mais interessantes, que precisam inclusive estar ali, do que o nome dos nossos familiares. Isso não é uma boa prática. Então, evita nome de familiares também no seu currículo, tá bom? Terceiro item: números dos certificados. Às vezes você já fez vários cursos, tem vários certificados e resolve colocar lá no seu currículo os números dos certificados. Isso também é outra coisa que eu vou te aconselhar a não colocar lá. Você deve colocar sim os seus certificados, na verdade não é nem os certificados, é colocar o nome dos cursos que você fez para que eles possam enriquecer o seu currículo, tá? Mas não colocar números de certificados e nem acrescentar lá como anexo junto com o seu currículo aqueles certificados também. Não é isso que a empresa quer saber de você nesse momento. O que ela quer saber de você quando ela te pede alguns certificados ou alguns cursos são suas atualizações. E aí lembra de colocar lá no currículo as suas atualizações dos cursos que você fez e não certificados anexos como página 2, 3, 4, 5 do seu currículo. Lembra que a recrutadora tem pouco tempo para ler o currículo. Então, quanto mais específico tiver, quanto mais ordenadas suas ideias tiverem, melhor para ela quando for ler o currículo e melhor para você, que ela vai conseguir te chamar para uma entrevista, porque vai entender que seu currículo é interessante, tá? Quarto item também que eu acredito que não é interessante colocar no currículo é data. Sabe por quê? A gente vai lá e coloca a data no currículo. Aí passa um tempão depois, você continua com aquela mesma data lá no seu currículo. Tem gente que faz o currículo e acha que o currículo é para fazer uma vez só na vida e nunca mais olha para ele, sai mandando para tudo quanto é lugar o mesmo currículo, em todas as situações, o mesmo objetivo profissional, o mesmo resumo de qualificações e sai mandando currículo e ainda me bota uma data lá. Quinto item: assinatura. Para que você vai assinar um currículo, gente? Você vai ter o trabalho de fazer o seu currículo em Word, imprimir o currículo, assinar o currículo, escanear e mandar para alguém. Ou ainda, tem uma assinatura digital, Marisa, olha que bacana, eu tenho uma assinatura digital, posso colocar essa assinatura digital no meu currículo? Não.
Não é adequado, tá? Não tem necessidade de você colocar assinatura no seu currículo. Quando o seu currículo vai para uma empresa e a empresa tem interesse em te contratar, ela vai te chamar lá. E quando você chegar, provavelmente ela vai te pedir para preencher uma ficha. E nesta ficha pode ser que tenha sim para você colocar a sua assinatura. Aí sim você vai dar a sua assinatura naquele documento que você está preenchendo para a empresa que tem interesse em você no processo seletivo. E não no seu currículo para que todo mundo fique lá, né, vendo a sua assinatura, tá? Então presta atenção e também não coloque assinatura no seu currículo. Sexto item, você não deve escrever o seu currículo na primeira pessoa. Na verdade, você deve escrever o seu currículo sempre na terceira pessoa. Nunca eu fiz curso disso ou eu trabalhei com aquilo. Não, assim não é ideal. O ideal é desenvolver trabalhos na área tal, né? Desenvolver estágios ou experiência com isso, com aquilo, sempre na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa. Pessoal, essas dicas então foram as dicas de hoje para você fazer um currículo nota 10, não colocar coisa que não precisa. Cuidado, a recrutadora tem pouco tempo para ler o seu currículo, então não coloca coisa desnecessária, tá bem? Você já passou por uma situação desse tipo, que teve que escrever um currículo e colocou algum desses itens que não deve colocar? Conta pra gente. Sabe para quê? Pra gente realmente poder ter aqui bastante conteúdo, tá? Eu poder falar de outros assuntos que você também tenha dúvida, pra gente poder ajudar ainda mais as outras pessoas nesse caso, tá bem? Obrigada, pessoal, vou ficando por aqui. E essas foram as minhas dicas de hoje. Se você tá gostando dos meus alertas, dá um like aí, ó, e coloque seus comentários no canal, tá bom? Um abraço!